Olá, eu sou Gilmar Passo e eu ajudo pessoas a fazer uma leitura de mundo a partir da fé, mostrando que não há diferença entre a realidade do tempo presente com aquela das pessoas que estão inseridas na Bíblia, para que sejam superadas as adversidades do dia a dia. E aqui neste vídeo eu quero apresentar algumas estratégias da gente poder se comportar dentro deste ambiente do nosso mundo com atitudes e comportamentos cristãos. Por que isso? Porque às vezes o que mais predomina dentro do cristianismo são pessoas que pensam, que refletem com elementos que não são do cristianismo. Às vezes até o próprio Jesus fica até diminuído, a sua ação de vida também fica diminuída para muitos personagens dentro do cristianismo. Então a gente precisa quebrar isso e começar a pensar a partir de Jesus Cristo e ter coragem de decidir a partir dele também. Então fazer uma nova atitude. E assim a gente vai refletir um pouco isso. Mas antes de refletir isso aí, vamos lembrar do capítulo do Evangelho de João, o capítulo 20 do Evangelho de João. Então, capítulo 20 do Evangelho de João, o versículo 19. Então, capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 19. E aí a história é o seguinte. Jesus já havia passado aquele momento de trevas com os discípulos, na qual Jesus havia sido morto, crucificado pelos judeus, mas em um momento da ressurreição, e aí os discípulos ainda não tinham tomado, caído na consciência do sentido da ressurreição, ainda estavam no sentido da morte. E aí, o capítulo 20, versículo 19, vem trazer o seguinte relato. Era o primeiro dia da semana, e os judeus e os discípulos de Jesus tinham fechado as portas com medo dos judeus, com medo de serem mortos dos judeus. Então, essa é a situação. Primeiro dia da semana, Jesus aparece para os discípulos e eles estavam com as portas fechadas, com medo dos judeus. Isso sempre me fez pensar em grandes situações, porque que esses discípulos fechavam as portas com medo dos judeus. E assim eu comecei a entender justamente que acontece muitas vezes conosco. E de vez em quando, às vezes com pessoas, sempre isso acontece. Mas eu preciso quebrar essa barreira do sempre para trazer uma novidade de uma ação diferente. E aí eu aprendi com isso que a gente fica preso a situações e botando culpas em uns, em outros, tudo mais, e criando sempre situações de fechar as portas, de deixar tudo trancado, de não querer se abrir às novidades, de ficar ali naquele mundo e deixar que aquilo e dizer que é próprio da oração fechar, sabe? Isso é próprio de cada um de nós, fechar-se no mundo e deixar todo o resto lá, só Deus sabe como, mas o mundo nosso está fechado com trazer segurança e trazer essa segurança para dentro, sabe, proteger. Então fechar todas as portas e colocar a culpa pelo medo dos judeus. E assim os discípulos fizeram. Mas Jesus vai quebrar essa trajetória desse medo de avançar. E aí eu pude refletir isso no e-book Identidade Cristã no século XXI, onde faz uma trajetória de fazer um cristianismo diferente, de fazer novas caminhadas. E assim essa atitude, sabe? Então pensar como Jesus Cristo e não dentro desse nosso mundo fechado. Então é preciso se abrir mais, é preciso conhecer mais, é preciso ter novas ações cristãs e não de um mundo fechado, de um mundo ali e onde se fecha, onde se vai buscar somente aquilo que vai trazer segurança. Então essa não é a atitude cristã. A atitude cristã é contrário ao mundo fechado.
Eu quero a gente aprender isso. Então, e com a história os discípulos que fecham as portas com medo dos judeus, e um Jesus que entra e quebra essa trajetória, eu pude me definir por novas posições dentro do mundo. Sabe? Então não é essa atitude cristã desses cristãos que fecham as portas e colocam a culpa no meio dos judeus, sei lá quais são eles, mas a atitude é de Jesus. O dia é o primeiro da semana, é o dia de ressurreição, é o dia de tomar atitude, é o dia de fazer as coisas acontecerem. E ali Jesus rompe aquilo ali para que os discípulos possam fazer as coisas acontecerem. É eles que têm que lutar por um mundo novo, eles que têm que lutar por eles mesmos. E então é a história, e Jesus sopra o Espírito ali neles, e eles ali agora, eles vão se lançar no mundo. Então é fazer sair. Então é essa atitude de Jesus que tem me fascinado, de ver como é preciso sair. É preciso não ficar fechado, mas é preciso sair, é preciso respirar, é preciso buscar novos horizontes. E aí eu quero, dentro disso aí, apresentar para você algumas estratégias que você pode fazer para sair, para não ficar nesse mundo fechado, identificando problemas e colocando culpa no meio aos judeus. Vamos ver quem são esses judeus, tá? E aí, então vamos lá. O que você vai fazer para você poder superar tudo isso aí? Então lembre que nós não vivemos pela morte, vivemos pela ressurreição. Se Jesus não ressuscitou, diz São Paulo, é vã a nossa fé. Então não é a morte que determina, não é a tristeza, não é a angústia que vai determinar a nossa vida, mas é a ressurreição, é o primeiro dia, é um novo começo. Então anote aí, e para você poder refletir na sua vida, quando é necessário você fazer um começo, um recomeço da sua história. Sabe? Quando essa situação estiver parecendo fechada, lembre-se que é hora de você recomeçar. Então anote esse ponto, recomeçar. Quando você precisa recomeçar, em todos os momentos da nossa vida, a gente precisa recomeçar. Agora, nós temos alguma coisa que precisa ser recomeçada com a atitude de Jesus Cristo. Então, recomeçar com essa atitude de Jesus Cristo. E aí, a segunda coisa que nós devemos fazer, porque é anotar, ver onde é que nós estamos, colocando culpas, onde nós estamos colocando culpas e dando nome a isso, e no Evangelho vai estar lá, que são os judeus, ou seja, os judeus são aquelas pessoas ou ações na qual nós colocamos culpa. Para fazer o quê? Para parar, para ficar fechado, para não ir atrás, para não buscar nada, e a gente busca culpado. Então, anote aí, quais são as coisas que você está colocando como desculpa para você abrir as portas, para você seguir adiante. Quais são os culpados que você está colocando ali de você não poder tomar uma atitude cristã diferente? Quais são esses culpados? Faça lá uma lista desses que você está colocando como sendo os culpados. Quais são esses judeus? Faça lá uma lista desses que você está colocando como o que impede de você realizar alguma coisa. Sabe? Depois faça uma lista das coisas que você tem colocado que são os impedimentos, são essas portas fechadas. Faça uma lista dessas duas coisas e depois você pegue assim com Jesus essa estratégia de dizer, olha, preciso abrir as portas. Sabe? Veja onde você vai precisar abrir as portas para não achar culpa nos judeus e também para que essas portas não fiquem fechadas e você remoendo as situações trágicas, mas poder você renovar pela força do Espírito Santo, pela força da ressurreição. Então anote tudo isso e possa refletir, tá? Eu quero agradecer então por você estar aqui assistindo esse vídeo
mais um vídeo no qual nós nos encontramos para refletir, então, uma situação diferente, motivação diferente para a nossa fé. Então, quero agradecer por estar aqui e refletindo tudo isso aí. E aí, eu quero deixar mais uma vez também o convite para você colocar o seu comentário abaixo do vídeo. Então, não só ver o vídeo, mas deixe o seu comentário, coloca a sua dúvida e eu vou fazer questão de ler uma por uma das dúvidas, um por um dos comentários. E a gente vai se encontrando, sempre renovando essa nossa força, essa nossa fé e a nossa esperança. Tá? Então a gente vai se encontrar no próximo vídeo. Você que recebeu esse vídeo por e-mail, fique atento à caixa de e-mail, sabe? E para você, onde está lá o seu vídeo, pode ser que esteja caído na caixa de spam, mas você faz atenção de dar uma olhada lá e poder assistir esse segundo e-mail, onde eu coloco lá para você poder ver os seus vídeos, sabe? Sempre vai estar ali vídeo, e-mail, você vai poder receber por ali. Então, fica atento a essa caixa de e-mail e não esquece de colocar o seu comentário aí abaixo. E a gente vai crescendo nesta fé, nesta esperança com Jesus Cristo. Deixa um grande abraço e a gente vai se encontrar no próximo vídeo. Fica com Deus.